paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma meditação na palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos do 11 ao 13, que diz: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Deus, ele criou Adão e Eva e colocou eles ali no paraíso. Deus, ele santificou aquele casal, ele abençoou e eles viviam ali, eles não se davam conta ou não tinham maldade de olhar, de ver o outro despido, porque não tinha maldade, não tinha impureza em seus corações. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles passaram a tentar se esconder de Deus e passaram a ter vergonha do seu pecado, da sua nudez, passaram a se esconder, a se encobrir com folhas. E Deus, ele vendo isto, o homem tentando se esconder, tentando cobrir a sua nudez, e Deus, ele pergunta para Adão: o que comesses do fruto da árvore? Porque Deus, ele havia proibido que o homem comesse do fruto daquela árvore. E Adão, ele não assume a culpa do seu pecado, nem assume a culpa do pecado de sua esposa. Ele tenta lançar a culpa do seu pecado para sua esposa quando ele diz: Foi a esposa que me deste. E quando Deus vai até Eva, Eva também não assume a culpa do seu pecado. Ela tenta lançar a culpa do seu pecado para a serpente. Ela diz que a serpente havia enganado ela. Isso é bem da índole do ser humano, procurar lançar para as outras pessoas, depositar em outras pessoas a culpa de seus próprios pecados. Nós aprendemos algumas coisas muito importantes aqui, que os nossos pecados nós temos que assumir, nós temos que ser responsáveis com os nossos erros, assumindo e não tentando depositar em outras pessoas a culpa dos nossos erros. E a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, abaixo de Deus, ninguém melhor do que você para conhecer os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Porque, embora o ser humano ele tente esconder de tudo e de todos os seus erros, seus pecados, ele não consegue esconder de Deus. E ele não consegue esconder, enganar a si mesmo, porque por mais que ele tente enganar a si mesmo, no fundo, no fundo, ele conhece os seus erros, ele conhece seu próprio pecado, ele conhece suas próprias intenções. Então, só há uma forma de se esconder de Deus, é se refugiando nele. Só há um conserto para o seu pecado, é assumindo diante de Deus a sua falha, a sua culpa. Porque a palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo, ele fará o que é correto, ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o segundo Adão. E a gente vê que o primeiro Adão, ele não assumiu a culpa nem do seu pecado, muito menos a culpa do pecado da sua esposa, o pecado do próximo. Mas o Senhor Jesus, ele assumiu a culpa do meu e do seu pecado. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Ele pagou uma dívida que ele não devia. É por isso que eu e você, nós devemos a nossa vida a Jesus. A palavra de Deus diz que nós não passamos de servos inúteis. Tudo que fizermos para o Senhor Jesus é nada comparado àquilo que ele fez por nós, comparado àquilo que ele faz por nós. Então, não passa da nossa obrigação fazermos tudo por Jesus, tudo aquilo que está ao nosso alcance, obedecer a ele, buscar ele de todo o coração, viver para ele, porque nossa vida
nós devemos a Ele, porque Ele comprou a nossa vida com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém?